Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor, Deus Pai, Jesus Cristo. Estamos aqui gravando a segunda parte do tema Vida Cristã na Prática. É uma série de vídeos que vão trazer revelações ao nosso coração, para impactar as nossas vidas, para trazer uma transformação de vida. Mas antes de iniciar a pauta do dia de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma oração e convidando você para fechar os seus olhos e junto comigo orarmos ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui para mais um momento com o Senhor, para que a gente possa buscar relacionamento, entendimento da Tua palavra, buscar o Teu querer, que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, trazendo entendimento da parte do Senhor, que o nosso coração seja um solo fértil para que a Tua palavra, que é semente de vida, venha encontrar o meio para crescer e tornar-se abundante em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos começar falando a respeito de como nós somos revelados por parte de Deus. Revelados como somos realmente. 1 Coríntios 4:5 diz: quando o Senhor vier, Ele trará à luz aos nossos segredos mais profundos e revelará os nossos motivos particulares. Veja só, quando o Senhor vier, nós falamos no outro vídeo a respeito de estarmos no tribunal de Cristo, diante do nosso Senhor como nosso juiz. E neste momento o Senhor vai trazer à luz os nossos segredos mais profundos, mais íntimos, muitas vezes que somente nós conhecemos e mais ninguém. Mas o Senhor trará isso à luz, os nossos motivos particulares. O que isso quer dizer? Mesmo quando eu faço a obra para o Senhor, se o motivo particular do meu coração não é glorificar a Deus, mas sim buscar a glória para mim, esse motivo particular será revelado, porque de Deus nada é oculto, nada podemos esconder. Ele conhece o coração de cada um, a intenção do coração de cada um, e isso que é importante a gente levar em consideração para a nossa vida cristã. Por isso nós temos o propósito de agradar a Deus sempre. A gente já falou também no outro vídeo, estejamos neste mundo, no nosso corpo ou não, nosso propósito principal, enquanto cristãos, aqui é agradarmos ao Senhor. Todo ser humano, ele possui 3 imagens: a sua imagem projetada, a sua imagem percebida e a sua imagem real. O que é a imagem projetada? É aquela como nós desejamos que os outros nos veem. Ela é percebida pelos outros. Na verdade, é algo que a gente quer projetar. A gente quer que os outros nos vejam desta forma. Então, essa é uma imagem projetada. A imagem percebida é como os outros nos veem, como os outros nos percebem. E a imagem real é quem nós realmente somos. É quem nós realmente somos, e muitas vezes quem nós realmente somos só vem à luz quando nós estamos com as pessoas da nossa intimidade, quando nós estamos com a nossa família, quando momentos muitas vezes desafiadores vêm,
aí quem nós somos é revelado de fato. Quando estamos com o outro na nossa vida social, no nosso trabalho, quando a gente está na igreja, será que realmente nós somos, a gente se apresenta como realmente somos? Que imagem eu estou apresentando aos outros? De quem eu realmente sou? Ou é uma imagem que eu quero projetar, que eu quero como os outros me veem? Então, essas imagens, elas estão presentes na vida de todo ser humano. Se a gente perceber, observar a vida de Jesus, Jesus, ele foi rejeitado por muitos, principalmente pelo meio religioso. Ele foi difamado pelos influentes, mentiram a respeito de Jesus, levantaram um falso testemunho, chamaram Jesus de herege a partir do quê? De uma imagem percebida pelos olhos dos notáveis da época, os fariseus, os saduceus, os religiosos influentes da época. Viam Jesus como uma ameaça. A imagem que eles tinham de Jesus era de alguém herege, de alguém que tentava desviar as pessoas da fé que esse grupo ensinava. Jesus não agradava as pessoas influentes da época, mas sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus é a imagem expressa do Pai. Essa é a imagem real de Jesus Cristo. É a imagem que Deus sempre viu em Jesus, é a imagem dele próprio, porque Jesus fazia segundo o Pai. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê ao meu Pai. Eu não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que o meu Pai me mostra, aquilo que o meu Pai deseja. Então Jesus era a imagem expressa do Pai. Mas os influentes religiosos da época não viam isso, a imagem real de Cristo. Mas Deus sim, por isso que ele falou mais de uma vez: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque o prazer do Pai, ele não se baseava nas realizações do Filho, mas não somente, podemos dizer, mas naquilo que de fato Jesus, em quem Jesus de fato era. Porque Jesus, ele havia permanecido fiel a quem ele era, a sua essência, em vez de ceder à tentação e querer ser alguém, né, de querer buscar agradar aos homens. Jesus não buscou agradar a ninguém. Ele confrontou o pecado, confrontou os valores, ele confrontou o entendimento e o comportamento errado dos religiosos na época, que afastavam as pessoas de Deus e não aproximavam. Então, Jesus, ele veio para agradar a Deus e ele veio para apresentar a natureza de Deus aqui na terra. E ele permaneceu assim até o fim. E não cedeu nem mesmo às tentações de Satanás, que ofereceu a ele o mundo, as riquezas, o poder. Mas Jesus já sabia que isso tudo era dele. Porque a palavra de Deus diz, né? Tudo é por ele, para ele. É de Jesus todas as coisas. Então ele se manteve fiel a Deus. E se a gente vê Jesus, nós também vemos o Pai, nós também vemos a Deus. Então a imagem percebida de Jesus não é o que as Escrituras enfatizavam, mas sim quem realmente, né, Jesus é. As Escrituras revelam a natureza de Cristo. E ele não se preocupava com a adoração, com o reconhecimento, com louvores ou a aprovação dos homens. Ele se importava com o que era importante para o Pai. E assim nós devemos ser hoje, nos importar com o que é importante para o Pai, o que é importante para Deus. Porque como filhos de Deus somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus nessa terra. Se somos embaixadores, nós precisamos representá-lo assim como Jesus o representou. Nós precisamos apresentar a natureza de Deus. Então nós não estamos aqui para representar os nossos interesses, mas estamos aqui para representar os interesses do Pai, assim como fez Jesus. E todos nós
compareceremos e seremos revelados tal como somos diante do tribunal de Cristo. As intenções do nosso coração, os motivos particulares serão revelados. Eles não estarão em oculto neste dia. Você servirá a quem você teme. Isso é muito importante a gente entender. 2 Coríntios 5,11 diz: é porque conhecemos este solene temor do Senhor que nos esforçamos tanto. Se nos esforçamos para agradar a Deus, para sermos fiel, para representarmos Ele enquanto cristãos, nós temos temor do Senhor no nosso coração. E como diz a palavra de Deus também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se temos temor do Senhor, somos sábios. Se andamos sem temor, nós somos tolos, hipócritas, descuidados. Porque o temor do Senhor nos mantém em contato com a nossa imagem real, e isso é importante. Nós sermos quem realmente somos. Mesmo quando ninguém está olhando, somente Deus. Quando a gente acha que ninguém está nos observando, nós precisamos ser os mesmos diante das pessoas ou apenas quando estamos diante de Deus, porque nunca estamos sozinhos. Na verdade, há um grande número de testemunhas ao nosso redor, a palavra de Deus diz isso. Porque o mundo espiritual está presente e ele é real. E o mundo espiritual nos observa. Tanto o mundo espiritual da parte de Deus, os anjos do Senhor, como também de Satanás, para nos acusar diante de Deus. Então, essas testemunhas nos observam. E tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, de cada uma dessas coisas nós vamos prestar conta diante do Senhor. Então nós precisamos manter uma imagem real. E quanto mais nos falta o temor do Senhor, mais nós dependemos da nossa imagem projetada. Só que quanto mais a gente depender da nossa imagem projetada, mais distante de Deus nós ficamos. E quanto mais a gente viver a nossa imagem real, mais próximo de Deus nós permanecemos. Paulo temia a Deus, tinha temor do Senhor, e isso o mantinha obediente a Cristo. Ele escreveu: por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não. O que quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Veja só, isso é muito sério o que Paulo fala. Se eu estaria tentando agradar as pessoas, ele não seria, nós não seríamos servos de Cristo. Então, se nós servimos a Jesus, nós precisamos agradar ao Pai, sermos fiéis e obedientes a Ele. Mas para isso a gente precisa ter o quê? O temor do Senhor. Paulo temia a Deus e por isso ele estava muito mais preocupado com sua imagem real, aquela que Deus vê, e não com sua imagem projetada. E isso o mantinha muito obediente, de Cristo. Mesmo diante da decepção, da reprovação, da rejeição dos outros, porque Paulo não foi aceito por todos. Paulo enfrentou muito confronto, pessoas, quando ele edificou igrejas, pessoas que se infiltraram, que começaram a espalhar mentiras, a colocar as pessoas contra Paulo. Paulo não foi aceito por todos, ele sofreu rejeição, ele sofreu perseguição, ele foi torturado, tentaram matar Paulo. Paulo sofreu muitas coisas por amor a Cristo. Mas ele sofreu com temor e com amor, por amor a Cristo. Paulo, ele também confrontou Pedro, vocês bem devem conhecer a história que está em Gálatas 2, capítulo 2, onde ele relata
que Pedro, ele estava junto com os não-judeus, né, comendo, bebendo, conversando, enfim, ele estava junto com os judeus, se comportando como um não-judeu também, enquanto não apareceram os seguidores de Tiago. Quando os seguidores de Tiago apareceram, Pedro foi lentamente se afastando dos não-judeus para manter uma postura de judeu conservador, porque os seguidores de Tiago, eles eram de uma linha mais conservadora. Então, quando Paulo viu isso, ele se indignou e ele confrontou Pedro na frente de todos. Por quê? Porque ele estava tentando projetar uma imagem para Tiago, para os seguidores de Tiago, para agradar a eles. E Paulo diz, quando eu vi que essa atitude não era correta, não era de acordo com a mensagem, ou seja, com a palavra de Deus, eu repreendi Pedro na frente de todo mundo. Por quê? Porque nós temos que ser quem realmente somos. E os não-judeus eram, Paulo ali estava se referindo àqueles cristãos, pessoas que não eram da linhagem dos judeus, mas que se converteram a Cristo, que estavam vivendo o cristianismo, que estavam andando nos caminhos do Senhor. E eles não eram circuncidados, e naquela época tinha essa discussão. Hoje a gente sabe que a circuncisão está no coração nosso, nos despojar do nosso eu, dos nossos desejos carnais, dos nossos interesses, para buscar os interesses do Senhor. Hoje, esta é a circuncisão do nosso coração. Então, havia muito essa discussão na época. Então, Pedro, quando chegaram os seguidores de Tiago, ele tentou mostrar aquela postura que estaria de acordo com o que agradaria a Tiago, mas não ao Senhor, porque o Senhor nos vê como iguais. Uma vez que somos filhos de Deus, aceitamos o Senhor Jesus Cristo, somos iguais para o Senhor. Somos todos filhos do Senhor, aceitos por Ele. Então, Paulo, quando viu esse problema, ele teve coragem de repreender Pedro, pessoalmente. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha só, Hebreus 4, 12, 13. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, ela cumpre aquilo que é para cumprir. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a palavra de Deus permanece. E aquilo que ela foi lançada para cumprir, ela cumprirá. É mais fácil passar o céu e a terra do que a palavra de Deus. E olha só, ela é mais cortante que a espada de 2 gumes, ou seja, ela é capaz de penetrar e dividir alma e espírito. O que é isso? É dividir a alma, o meu eu, o meu ego, a minha vontade, os meus pensamentos da carne e da alma, do espírito, do nosso homem espiritual que é vivificado quando o Espírito Santo passa a viver em nós. Então a palavra de Deus é capaz de separar quais são os meus pensamentos do homem espiritual e do homem da alma. Ela é capaz de nos fazer discernir quando as coisas vêm de Deus e quando são do homem. Ela é sensível para perceber os pensamentos e a intenção do coração. Então você quer saber como o seu coração está? Se o teu coração está com boas intenções ou não, se o teu coração está agradando a Deus ou não, se o teu coração está de acordo com a palavra de Deus ou não, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, para que ela tenha esse poder vivo, eficaz e transformador em nossas vidas, é preciso a gente ler a palavra de Deus. Porque se a gente não ler a palavra de Deus, a gente não ouvir a palavra de Deus,
ela não vai ter esse poder transformador. Então, que possamos de fato cada vez mais meditar na palavra de Deus, nos aprofundarmos na leitura da palavra de Deus, aplicar o nosso coração a entendermos a palavra de Deus, não por nós mesmos, mas por meio do Espírito Santo, convidar, Espírito Santo, venha ser a unção que me ensina, que traz revelações da tua palavra, da palavra do Pai ao meu coração. Revelações que mostrem quem eu sou de fato, quais os meus pensamentos. Como Davi disse, Senhor, sonda-me e vê em mim se há algum caminho mau. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos sonda e revela se em nós há algum caminho mau, alguma má intenção no nosso coração. Então nós precisamos buscar isso enquanto cristãos. E o que é o temor do Senhor? Êxodo 20:20, Moisés esteve falando aos hebreus, quando Deus solicitou que eles se preparassem para subir ao monte com Moisés, porque Deus iria se apresentar àquele povo. Deus queria que aquele povo tivesse uma experiência que Moisés teve lá na sarça ardente, que tivesse esse conhecimento, esse encontro e conhecimento de Deus como Moisés tinha. Mas quando o povo estava chegando perto do monte, o povo não teve temor do Senhor, teve medo. E Moisés disse o quê? Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Então o que não faz, não nos permite pecar? O temor do Senhor. O temor do Senhor nos afasta do pecado. E Moisés disse isso àquele povo: não temais, o Senhor veio para nos provar. O Senhor prova o nosso coração. O Senhor permite situações da nossa vida para nos provar. E muitas vezes a gente também saber em que maturidade, estágio de crescimento espiritual nós estamos. Se ainda, dependendo do leite espiritual, se a gente já pode ir para um alimento sólido. Porque precisamos crescer e prosseguir para este objetivo, este alvo. Então, em outras palavras, Moisés disse: não tenham medo, porque Deus não veio, porque Deus veio para ver se o temor dele está diante de vós, e o Senhor também prova o nosso coração para ver se temos temor dele ou não. E Moisés, ele quis mostrar a diferença aqui entre ter medo e ter um temor reverente ao Senhor. Porque ter medo nos afasta de Deus. Assim como aconteceu com Adão e Eva. A pessoa que tem medo de Deus tem algo a esconder. E quando Adão e Eva pecaram, eles tinham algo a esconder, eles queriam esconder. Eles tiveram discernimento, né, do que eles fizeram. Tiveram conhecimento do bem e do mal, porque comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E eles quiseram esconder isso de Deus. Entretanto, eles se esconderam. Por quê? Porque o medo nos faz nos esconder. Mas aquela pessoa que teme, como o Davi mesmo pecando, e o Senhor, né, quando o Senhor buscou Davi e trouxe a ele o entendimento do pecado que ele tinha cometido, Davi não se escondeu. Davi se arrependeu tremendamente, reconheceu o seu erro, o seu pecado, confessou diante de Deus, rasgou suas vestes, né? E ele se humilhou diante de Deus por ter pecado, ou seja, ele buscou ficar mais perto de Deus. Ele correu para Deus para buscar o perdão, para se reconciliar com Deus, porque o temor do Senhor faz isso, e o temor é reverência. É dar a Deus o seu lugar de glória, o seu lugar de honra, o seu lugar de reverência, de ações de graça, de louvor, de proeminência que Ele merece. Ele detém esta posição diante de nós quando nós consideramos os seus desejos, os desejos de Deus, maiores e acima dos nossos. Odiaremos o que Deus odeia e amaremos o que Ele ama.
O santo temor é manifesto pela nossa obediência incondicional a Ele. Não importam as circunstâncias, se estamos bem, vivendo momentos de paz, momentos de luta, momentos de adversidade, se está bem, se está mal, não importa a condição em que vivemos, mas se a gente se mantém obediente a Deus, louvando, adorando Ele, quer entendamos o que Ele está pretendendo ou não, não importa, a gente na maioria das vezes não entende, mas basta confiarmos em Deus, basta confiarmos que Ele, assim como Ele diz, Ele quer, os pensamentos do Senhor a nosso respeito são maiores, muito melhores do que o nosso, e Ele deseja para nós um fim de alegria, um fim de paz, que a gente viva, sim, a paz do Senhor nessa terra, a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor. Nós só precisamos confiar nele. E o resultado surpreendente do temor do Senhor é que ele nos faz sentirmos mais seguros. Seguros. Perigo do engano. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Gente, olha só, se a gente apenas ouve a palavra de Deus, talvez a gente pense assim, eu vou toda semana na igreja, eu estou semanalmente ouvindo a palavra de Deus, mas se você sair da igreja e você não pratica a palavra de Deus, você é apenas um ouvinte, você está iludindo a você mesmo. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Olha só, enquanto a gente está ouvindo a palavra de Deus mostra quem nós realmente somos no espelho. Ela reflete quem realmente somos. Mas se eu apenas ouço e eu não pratico, daqui a pouco eu saí da frente do espelho, ou seja, eu deixei de ouvir a palavra, a palavra não está tendo mais influência sobre mim, a minha imagem vai ser a imagem projetada, aquela imagem de quem eu quero aparentar ser. E é lógico que a partir dessa imagem nós temos a imagem que os outros vão perceber de nós. Então, Tiago continua aqui, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, atentamente a palavra de Deus, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, diz aqui o Senhor, mas praticante zeloso, cuidadoso, será muito feliz em tudo que empreender. Aqui em outras versões diz será abençoado em tudo que empreender, ou seja, seremos prósperos. Então, qual é o segredo de eu ir bem em tudo que eu fizer? Qual é o segredo de tudo que eu fizer dar certo, de prosperar? É aplicar a palavra de Deus. É ser obediente e aplicar a palavra de Deus na minha vida. Este é o segredo. Então, nós precisamos cuidar porque há um perigo em vivermos com base na nossa imagem projetada. Porque acreditamos de todo o coração que estamos certos quando na verdade estamos errados. Gente, uma oração importante para a gente fazer a Deus é: Senhor, se eu estou errado, me mostra, revela-me. Porque a pior coisa é a gente viver no engano, a gente viver uma vida cristã achando que a gente está vivendo da maneira certa, que agrada a Deus, e não está. É um perigo do engano. Então precisamos permitir que a palavra de Deus penetre fundo em nosso coração para julgar os nossos processos mentais, atitudes, percepções, intenções, transformando-nos. E nós precisamos ter humildade para isso. Precisamos ter humildade, porque muitas vezes, por meio da palavra, e também muitas vezes o Senhor é capaz de usar um irmão de fé, um irmão em Cristo, para trazer palavras, muitas vezes de exortação,
E se eu não entender que essa palavra vem de Deus, se eu não buscar em oração, não orar a Deus, não colocar na presença do Senhor e ver se aquela exortação ela veio para me edificar, porque a exortação do Senhor, ela não vem para humilhar, para te desprezar, para te deixar depressivo, mas vem para edificar a tua vida. Vem para confrontar um erro, um pecado, uma atitude inadequada na sua vida e te edificar. Então, toda a palavra de Deus que vem na sua vida com esse propósito, ela é, sim, ela é digna de ser aceita, porque ela vem para nos transformar. Para tornar a nossa vida cristã verdadeira. Então, ao colocar em foco a imagem projetada, nós perdemos a bênção de sermos transformados à imagem de Jesus. E o Espírito Santo está aqui com o intuito de nos transformar dia a dia, de glória em glória, por meio da palavra de Deus, para chegarmos à imagem do varão perfeito que é Cristo. É essa imagem que nós precisamos alcançar. Sermos enganados, seremos enganados e não poderemos agradar a Deus se a gente não entender isso, se a gente quiser continuar vivendo sem aplicar a palavra de Deus na nossa vida, sem permitir transformação de Deus, apenas com as nossas convicções baseadas muitas vezes em princípios seculares, no nosso entendimento de vida, mas não na palavra de Deus. Temos um sério risco de vivermos enganados. Então, nós precisamos nos perguntar, né? Quero viver para agradar a Deus ou para ser popular entre as pessoas? Qual é a intenção do meu coração? Eu quero agradar a Deus ou ser popular? Quero ser reconhecido. Quero ser valorizado pelas pessoas. Qual é a intenção do meu coração, né? Nós não podemos enganar a Deus fazendo um reconhecimento superficial de agradar a Ele, para depois nos afastarmos dessa decisão quando não for conveniente, assim como foi a atitude de Pedro naquele momento. Ele é um homem santo, mas naquele momento ele não teve uma atitude de acordo com a mensagem do Senhor. Ele teve um comportamento diferente, né? Quando os seguidores de Tiago chegaram, que eram mais conservadores, para Pedro já não era mais conveniente ficar junto com os não-judeus. E ele se afastou. Então, nós precisamos ter uma decisão firme e imutável, pois dela depende a capacidade de crescermos à imagem de Jesus ou a aparência de cristianismo, só aparentar ser cristão, mas distante do coração de Deus. Deus precisa ter proeminência em nossas vidas, não apenas em palavras, mas principalmente em atitudes. É uma grande tragédia oferecer às pessoas as bênçãos do poder da ressurreição sem a obediência associada à cruz. Uma coisa depende da outra, uma coisa tem que estar ligada à outra. Você não pode ter uma só, querer só as bênçãos, né, mas não ser obediente à cruz, obediente à palavra de Deus. Muitas vezes é apresentado um Jesus salvador, mas não um Senhor da vida de uma pessoa. Então lembrem, Jesus, antes de ser meu Salvador, ele precisa ser meu Senhor. E muitas vezes são proferidas, né, mensagens são proferidas sobre uma boa vida, dentro dos princípios bíblicos, mas não se diz nada a respeito de negar a si mesmo, e que é uma exigência para o avanço do Evangelho. Servir a Cristo é negar a si. Jesus disse, quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Se você não está disposto a negar a si mesmo, se não entende o que é negar a si mesmo, busque conhecer com profundidade o que é negar a si mesmo para seguir a Cristo. Se você está disposto a isso, pegue a tua cruz e siga Jesus. Mas se você ainda não está disposto, não está convencido do que isso significa, então não faça ainda, mas busque conhecer, aplique o teu coração a conhecer, porque a verdadeira sabedoria de Deus, ela está presente no nosso coração quando a gente tem temor do Senhor, quando a gente realmente se condiciona a viver a vida que Deus quer, os planos de Deus para a nossa vida e não os nossos próprios. Quando o jovem rico foi buscar a Jesus, após ser confrontado com a palavra, ele saiu pesaroso. Veja só,
Jesus não tentou agradar aquele jovem rico, mas Jesus falou a verdade, porque Jesus entendeu, Jesus conseguiu compreender o que estava no coração daquele jovem. Que as riquezas dele eram o senhor da vida dele. Tanto que ele não foi capaz de abrir mão daquilo para seguir Jesus. Ele saiu pesaroso. Por quê? Porque era difícil demais para ele abrir mão de tudo que ele tinha para seguir Jesus. E por que Jesus pediu algo tão difícil para ele? Porque ele não ia conseguir ser fiel ao Senhor, ao propósito, ao chamado, enquanto as riquezas, os bens eram o senhor da vida dele. Jesus precisava se tornar o senhor da vida dele, e isso é o que faltava. Enquanto que os bens eram o senhor da vida dele, Jesus não poderia ser, porque o Senhor disse, né? Nós não podemos agradar a dois senhores, um vai agradar, vai, né, deixar um feliz, ou ao outro não. A gente tem que escolher quem a gente quer servir. Né? E a gente se pergunta como Jesus se sairia nas igrejas de hoje em dia, que só trazem encorajamento e palavras agradáveis para a jornada da vida, sem confrontar o estilo de vida egocêntrico e carnal das pessoas. Gente, muitas vezes acontece isso. Tem líderes religiosos que evitam trazer palavras de exortação porque tem medo que as pessoas acabam deixando a igreja. Estão agradando os homens e não a Deus, porque o pecado precisa ser confrontado, precisa ser removido. Nós somos egocêntricos por natureza, e essa natureza carnal, humana, ela é pecaminosa, ela precisa ser transformada. E para isso ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Jesus, ele não estaria nos púlpitos. Hoje, Jesus, ele não ia agradar a muita gente. Ele seria desprezado por muitos. Muitos não convidariam ele para pregar na sua igreja porque ele iria confrontar os pecados. Muitos abandonariam a igreja porque não iam suportar ouvir o que Jesus teria para dizer. Não foi o que aconteceu? Que muitos discípulos de Jesus disseram: não podemos mais te seguir porque é duro demais ouvir o que você está dizendo. E hoje não seria difícil, as pessoas fariam a mesma coisa, se não pior. Então, como Jesus seria aceito hoje nas nossas igrejas? E nós somos chamados, nós hoje, como Jesus, para confrontar o espírito desta era. Um espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós somos chamados para trazer o céu à terra, a luz ao mundo, assim como Jesus. A missão de Jesus é a nossa hoje. Muitos líderes religiosos se concentram hoje mais em ser treinadores de vida do que ministros da boa-fé, da mensagem verdadeira, do evangelho verdadeiro. As mensagens, elas são formuladas com base nos princípios de liderança secular e em princípios da psicologia, fundamentados por passagens bíblicas. Enquanto que deveria ser o contrário. A mensagem tem que estar fundamentada nos versículos, na palavra de Deus, nas passagens bíblicas. Mas é o contrário. Qual é o fundamento hoje? O conhecimento humano, a liderança secular, princípios da psicologia. E aí se traz alguns versículos que se encaixam com esses ensinamentos para fundamentar. Mas os versículos bíblicos não podem ser um complemento, eles têm que ser o fundamento, eles têm que ser a essência. Eles interpretam princípios seculares a partir da Bíblia, mas não a Bíblia em si, com base em suas convicções. E isso é complicado. E aí, se a gente perguntar assim, eu posso agradar a Deus? Você pode. Será que nós podemos... e nós, né, que vivemos em um mundo tão imperfeito, podemos agradar a um Deus perfeito? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, tem a resposta. Tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dada milagrosamente quando tivemos a permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Jesus nos chamou para Deus. Então, a partir do momento que nós tivemos a permissão, a oportunidade de conhecer pessoalmente, intimamente a Jesus Cristo, pessoalmente e intimamente a Jesus Cristo,
não só de ouvir falar, de ir na igreja, de ouvir falar de Jesus, mas você, muito pelo contrário, ter relacionamento com o Senhor, ter intimidade com Ele, você conhecer. Porque é mais fácil a gente ofender alguém que a gente não vê do que aquele que a gente vê. Então, se você conhece Jesus, se você conhece a Deus, se tem intimidade e relacionamento, dificilmente você vai ofendê-lo. Mas se você não tem, você tem uma grande chance de ofendê-lo. Então, se nós temos essa oportunidade de conhecer Ele intimamente, e nós temos, então, tudo o que precisamos para agradar a Deus. Tudo o que precisamos para agradar a Deus é conhecer Jesus intimamente, é ter relacionamento com Ele. Porque se você tem isso, você tem a palavra na tua vida, você tem o amor, você tem a obediência. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, para que ele não fique muito extenso. E que tudo que foi abordado aqui, ele seja meditado por você, que você possa, de tudo que é bom, possa tirar proveito, que o Espírito Santo esteja iluminando tua mente, teu coração, te instruindo para viver uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Então, próximo vídeo nós daremos continuidade a este, e eu peço que você não perca, para que não fique incompleto tudo aquilo que você está ouvindo, mas que no final você possa ter um novo olhar para algumas coisas, para algumas verdades que talvez não tenha ainda vindo a seu conhecimento. Falo isso porque quando eu li a respeito destes assuntos, para mim foi algo novo, edificante e transformador. E desejo que seja assim para você também. Que a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém.